pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa próxima aula de arte, né? Vamos aí dar continuidade ao conteúdo da aula passada, abordando um pouquinho mais e fazendo alguns exercícios, ok? Então, caneta, papel na mão e bora lá, se liga aí. A lenda de Osíris é um dos mitos mais antigos do Egito e foi fundamental para a antiga religião do Estado egípcio. Através dele, muitos fatos do cotidiano passaram a ser explicados e legitimados, como o direito ao trono por Horus e aos faraós, as grandes guerras, a vida após a morte e a criação do grande adversário, Sete. Osíris, o primeiro deus dos vivos. Antes dos tempos atuais, os deuses caminhavam sobre a terra junto aos humanos. Nessa era de ouro, Osíris se sentou no trono dos deuses e foi o primeiro faraó do mundo dos vivos, governando por muitas eras junto com sua rainha, Ísis. Osíris era justo e correto, e com ele o mundo estava em equilíbrio. Porém, Sete, o irmão de Osíris, cobiçou seu trono e o poder sobre o mundo dos vivos, e quis arrancá-lo de seu irmão. Ele, então, armou um plano para matar Osíris e ficar em seu lugar. Sete construiu uma caixa e lhe pôs uma magia perversa, que faria com que qualquer um que entrasse nela ficasse preso. Então, ele a levou para a grande festa dos deuses e esperou que Osíris estivesse embriagado para lhe desafiar em uma disputa, onde cada um deveria entrar na caixa e depois sair usando sua força. Osíris, seguro de seu poder, mas fraco por causa da bebida, entrou na caixa, e Sete rapidamente derramou chumbo derretido nela. Osíris tentou escapar, mas a magia o prendeu e ele morreu. Sete, então, pegou a caixa e atirou-a no rio Nilo, onde ela foi levada para longe. Feito isso, Sete reivindicou o trono de Osíris e exigiu que Ísis se tornasse sua rainha. Nenhum dos outros deuses ousou ficar contra ele, pois ele havia matado Osíris e poderia facilmente fazer o mesmo com eles. Então eles se transformaram em animais para se esconder de Sete. Este foi um tempo sombrio, pois ao contrário de seu irmão, Sete era cruel e indelicado, não se importando com o equilíbrio do mundo. A guerra dividiu o Egito, e já não havia lei durante seu governo. E o povo gritava e implorava para Ra, mas ele os queria ouvir. Ele não queria os ouvir, né? Apenas Ísis se lembrou de seu povo e não tinha medo de Sete. Então, ela procurou em todo o Nilo pela caixa contendo seu amado marido, até que a encontrou presa em uma árvore, que se tornou grande e poderosa por causa dos poderes de Osíris. Ísis levou a caixa de volta para o Egito e colocou-a na casa dos deuses. Ela se transformou em um pássaro e voou sobre o corpo sem vida de Osíris, e lhe lançou um feitiço. O espírito de Osíris entrou nela e ela concebeu um filho, cujo destino seria vingar seu pai. A criança foi chamada de Horus e foi escondida em uma ilha distante, longe dos olhares do seu tio Sete. Ísis, então, foi até o sábio Thoth e implorou sua ajuda. Ela pediu a ele que usasse mágica para trazer Osíris de volta à vida. Thoth, senhor do conhecimento, sabia que o espírito de Osíris havia partido do seu corpo e estava perdido. E para que ele pudesse voltar à vida, Thoth teria que refazer seu corpo, para que o espírito reconhecesse e voltasse. Thoth e Ísis criaram o ritual da vida, que permitiria que os seres vivessem para sempre após a morte. Mas antes que Thoth pudesse trabalhar em sua magia, Sete os descobriu. Ele roubou o corpo de Osíris e o cortou em vários pedaços, espalhando-os pelo Egito, para que Osíris nunca mais pudesse renascer. No entanto, Ísis não se desesperou e implorou a ajuda de sua irmã Néftis
para ajudá-la a encontrar os pedaços de Osíris. Elas procuraram por muito tempo, trazendo cada parte para Thoth. E quando todas as peças estavam juntas, Thoth foi até Anubis, senhor dos mortos. Anubis costurou os pedaços juntos, lavou as entranhas de Osíris, embalsamou-o, enrolou em linho e lançou o ritual da vida. Quando a boca de Osíris foi aberta, seu espírito entrou e ele viveu novamente. No entanto, nada que tenha morrido, nem mesmo um deus, poderia habitar a terra dos vivos. Então Osíris foi ao mundo inferior, onde Anubis lhe entregou o trono, tornando-o senhor dos mortos. Lá ele é responsável pelo julgamento sobre as almas dos falecidos, levando os justos para a terra abençoada e condenando os perversos. Quando Sete soube que Osíris estava novamente vivo, ele ficou irado, mas sua raiva diminuiu, pois ele sabia que Osíris jamais poderia voltar para a terra dos vivos. Sem Osíris, Sete acreditava que ele se sentaria no trono dos deuses por toda a eternidade. No entanto, enquanto isso, Horus crescia com valentia e força, escondido na ilha. Quando ele ficou preparado, sua mãe lhe deu uma forte magia para usar contra Sete, e Thoth o presenteou com uma faca mágica. Horus procurou Sete e desafiou para o trono. Sete e Horus lutaram por muitos dias, mas no final Horus o derrotou, mas não o matou, pois derramar o sangue de seu tio não o faria melhor que ele. Ambos reivindicaram o trono, e os deuses começaram a lutar entre si, com uns apoiando Horus e outros a Sete. Para que o mundo não ficasse mais desequilibrado, os deuses foram procurando o conselho do sábio Neith, que afirmou que Horus era o legítimo herdeiro do trono. Horus, então, mandou Sete para a escuridão e governou o Egito. Durante todo o reino egípcio, os faraós legitimaram seu direito ao trono, por serem o próprio Horus vivo. Assim, essa história conta como Horus cuidou de seu povo durante a vida, e seu pai Osíris julga os mortos e os cuida durante sua próxima vida. Enquanto isso, Sete eternamente se esforça para vingar-se, lutando contra Horus em todas as eras. Quando Horus vence, o mundo fica em paz, e quando Sete vence, há guerras, crise e fome. Porém, os egípcios não se desanimavam, pois sabiam que os tempos sombrios não duravam para sempre, e os raios de Horus brilhariam mais uma vez. As grandes histórias do mundo. O mito de Osíris é considerado pelo grande autor britânico Neil Gaiman uma das grandes histórias do mundo. Essas grandes histórias fazem parte da experiência humana e elas nunca mudam, exceto em sua forma mais superficial. Seus detalhes podem ser modificados dependendo de quem conta a história, e os personagens podem ter nomes diferentes, mas fundamentalmente ainda é a mesma história. Uma versão do mito de Osíris existe em todas as culturas. O rei justo é assassinado por seu irmão cruel, apenas para ser vingado pelo príncipe que segue os passos de seu pai. Às vezes, o rei morto é recompensado por seus modos corretos em sua próxima vida. Podemos encontrar outras versões da história de Osíris em civilizações próximas, como os gregos e romanos, no longínquo Japão e na China, no cristianismo e até mesmo em Shakespeare, onde o príncipe vingador se chama Hamlet. Essa história, assim como outras grandes histórias, faz parte de um inconsciente coletivo, sendo produzida nas mais distintas culturas, como forma de dar uma explicação para os fatos da vida.